além dos seminários de escritores que nós tivemos no período da tarde, também o seminário de livreiros que tivemos hoje. Agora nós vamos ter uma palestra com autores, nós estamos chamando autores best-sellers, né? Então, autores de grandes obras, de livros, que já escrevem há muito tempo e também estão no mercado literário, e tem muito também a acrescentar, enriquecer para nós aí, com suas experiências e conhecimento. O pastor Gilmar Chaves, ele é pastor, né? Ele é educador, psicanalista, teólogo, conferencista internacional também. Já escreveu várias obras, e ele vai falar um pouquinho hoje para nós desse livro aqui, Questões da Atualidade, Esperança de um Novo Tempo. Então, para nós aqui, que nós estamos vivendo realmente um novo tempo, mas em várias áreas, tanto na família como em todos os lugares que nós estamos vendo, precisamos realmente de uma reflexão sobre esse assunto, e é isso que ele vai falar para nós aqui nessa tarde. Só quero lembrar vocês, então, que, só falando sobre o Encontro Literário um pouquinho, que o Encontro Literário é uma realização do ICP, né, que é o Instituto Conhecer Brasil, com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, da Expo Cristã, que está acontecendo aqui ao lado, da ANLI, que é a Associação Nacional das Livrarias Evangélicas, e da ASEC, que é a Associação dos Editores Cristãos. Então, todos eles aqui estão apoiando também o evento, e também a presença de vocês aqui é muito importante. Tá? Pastor Gilmar, tem a palavra. Obrigado, gente. Posso usar aqui? Ele vem para cá. Boa tarde, gente. Grande prazer, grande alegria estar aqui. Quero agradecer aos organizadores do Encontro Literário, LID, os contatos que me foram feitos. Enfim, nós estamos aqui nessa tarde com muito prazer, com muita alegria, principalmente porque nós vamos falar de literatura. Vamos falar desse livro, livro lançado pela editora Central Gospel. Antes, porém, gostaria de falar desse livro, Educação Cristã, uma jornada para toda a vida. É um livro de minha autoria também. Eu tenho esse livro, Sentimentos que Aprisionam a Alma. Então, a gente fala aqui de 13 sentimentos que são próprios de todos os seres humanos, mas, quando exagerados, eles ocasionam a prisão do indivíduo, a prisão da alma. Então, foi um livro com uma excelente aceitação aqui no Brasil. Ele foi lançado no ano de 2016, mas ele continua um livro com grande apelo no mercado editorial brasileiro. E agora, sentimentos, questões da atualidade. Questões da atualidade, a esperança de um novo tempo. Então, nós temos aqui 13 questões da atualidade. Nós levamos aí um tempo até definirmos quais seriam os 13 temas mais importantes da atualidade. Lógico que entra aqui a questão subjetiva do autor, não é? Se a gente fosse fazer aqui uma pesquisa, provavelmente vocês colocariam outros temas também importantes, como temas que envolvem a realidade na qual nós estamos vivendo. Eu, pessoalmente, senti falta de 2 temas. Quando estava elaborando a lista desses temas, pensei em incluir a questão do aborto. O problema é que as discussões a respeito de aborto estavam meio assim, sem muito movimento, não tinha nenhum elemento novo. Mas, de repente, quando eu concluí o livro, e o livro já tinha sido rodado na gráfica, apareceu aquela questão que está sendo votada, né, da permissão do aborto com 12 semanas do feto, ou seja, com 3 meses de vida. Eu acho que justificaria um capítulo. Mas, como o livro já estava impresso, um outro tema que senti falta foi a questão da inteligência artificial. Embora eu acredite que esse tema mereça um livro, né? Acho que nós podíamos fazer um livro só tratando da questão da inteligência artificial. Mas nós destacamos aqui 13 temas muito importantes. Vou colocar aqui para que vocês vejam. Olha ali, 13 temas extremamente importantes. Treze temas extremamente importantes que estão ali, olha. O cristão e os valores eternos, fé cristã e política, um chamado à participação, a economia e o manejo de recursos em tempos de escassez, o Estado democrático de direito,
os estudos e a busca do conhecimento, teologia do corpo, saúde, bem-estar e qualidade de vida, trabalho, dignidade e prosperidade, o ABC do envelhecimento, diversidade sexual e de gênero, liberalismo e fundamentalismo teológico, teísmo bíblico e as grandes heresias da atualidade, e fé cristã e responsabilidade social, e o 13º, o poder tirânico da indústria cultural. Então, esses são os 13 capítulos dessa obra. Então, vejam lá, o cristão e os valores eternos. Por que nós estamos trabalhando essa temática? Porque nós estamos vivendo na pós-modernidade. Então, na pós-modernidade, tudo tem uma data de validade muito estreita, muito curta. As coisas, elas se apresentam e vão embora com muita rapidez. E aquelas coisas que nós aprendemos dos nossos antepassados, que fazem parte das nossas tradições, de repente não tem mais valor. Por isso, nós resolvemos tratar de valores que são eternos. Então, nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas, algumas, simplesmente dizem que valores absolutos não existem, não é? Então, nós temos um grupo de pessoas que simplesmente não tem valor nenhum, nós temos um grupo de pessoas que relativizam os valores, e nós temos um grupo de pessoas que invertem os valores. Então, nós trabalhamos aqui, nesse primeiro capítulo, alguns valores que são valores absolutos. Quando nós falamos de um valor absoluto, nós estamos tratando de um valor que transcende a questão espacial e geográfica ou temporal e histórica. Então, um valor absoluto é algo que vale para qualquer cultura e em qualquer tempo da história da humanidade. Então, tem gente que relativiza tudo e acha que isso não existe. Mas eu coloquei aqui alguns valores nesse capítulo do livro que são valores que não dá, que não é possível relativizá-los. Então, os nossos valores, eles são formados, em primeiro lugar, na família. A formação da personalidade do homem vai até mais ou menos 6, 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade é a formação dos valores. E essa formação dos valores ocorre na família, não é? Ocorre na família, ocorre no sistema educacional de ensino, ocorre também na igreja, mas primariamente na família. Então, a família não pode abrir mão desse papel. A família é a educadora número 1 do ser humano. Não há como delegar. Então, tem famílias que, vocês sabem, delegam para os professores da escola. E aqueles que são protestantes, são evangélicos, às vezes delegam para a igreja. Existem pais que levam o seu filho para a igreja para que ele aprenda sobre Deus, não é? Mas o primeiro lugar onde se deve aprender sobre Deus é em casa, é na família. Nós não devemos enviar os nossos filhos na igreja para que eles aprendam sobre Deus. Eles, primeiramente, devem aprender isso em casa. Então, a formação dos valores ocorre na infância. Até ali pelos 6, 7 anos de idade. Ocorre na família. O fato dos nossos filhos passarem um longo tempo na escola com os professores deve ser uma advertência para nós, não é? Que tipo de valores eles estão recebendo lá na escola. Então, nós temos que exercer uma mentoria nesse sentido. Nós devemos supervisionar o que é que os nossos filhos estão recebendo na escola em termos de valores. Agora, trabalhamos nesse capítulo alguns valores que são, por exemplo, a integridade, que é a capacidade do homem de ter um caráter realmente inteiro, um caráter não fragmentado. Então, o valor da integridade independe do contexto cultural ou histórico. O que é íntegro é muito claro para cada um de nós. Então, integridade é um valor. Segundo valor importantíssimo para nós, a humildade. Então, essa foi uma das características do caráter de Jesus, a humildade. Então, esse é um valor. Essa é uma das principais virtudes do cristianismo. Então, a pessoa humilde é uma pessoa que tem uma visão de si mesma equilibrada. É uma pessoa que tem autoestima,
mas autoestima em equilíbrio. Ele nunca pensa de si mesmo além do que é devido. O teólogo C.S. Lewis, ele disse algo muito interessante. Ele falou que o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Então, essencialmente, o orgulho faz parte da nossa natureza caída. Aliás, nós não conseguimos entender o ser humano se não entendemos a queda, não é? Assim como não entenderemos nenhuma questão teológica se não entendemos primeiramente a queda. Então, a queda do homem no Éden é um fator, é um marco na história da humanidade. Então, todo ser humano, ele traz um certo grau, um certo traço de orgulho na sua personalidade. Então, a humildade é exatamente o oposto, é um valor. Esse é um valor que independe. Você pode morar em qualquer parte do mundo, no Ocidente, em qualquer continente, em qualquer cultura humana, a virtude da humildade se constituirá num valor absoluto, num valor eterno. E trabalhamos a questão do amor. Então, o amor é um valor absoluto. O amor, ele é uma virtude para qualquer tempo histórico, para qualquer espaço geográfico, transcende a todas as coisas. Aliás, nós podemos dizer que o amor é o principal valor do cristianismo. Então, o principal valor do cristianismo é o amor. O amor é a mais específica característica de um cristão e é a base de todas as outras virtudes do cristianismo. Então, nesse capítulo 1, nós trabalhamos a questão dos valores, os valores que são eternos. No capítulo 2, nós falamos sobre política. Então, o cristão e a política, nós estamos para eleger esse ano, né, um novo presidente, novos governadores, novos deputados. Qual é o nosso papel dentro desse contexto? Então, nós nos acostumamos a ver a política sempre por uma ótica ruim, não é? Por conta do mau testemunho, por causa do erro, né, da falta de caráter de pessoas que atuam no meio político. No entanto, nós não podemos generalizar, nós não podemos achar que todos os políticos, e nós não podemos, de maneira alguma, relegar essa atividade tão importante a algo de só menos importância. Então, no passado, havia uma grande dificuldade do segmento evangélico de entender a questão política. Assim, a gente diz que a alienação era completa, né? Completa alienação. Todo mundo que atuava no meio político era visto com uma certa restrição. No entanto, a política é uma arte. A palavra política vem de polis, que significa cidade. Então, lá na Grécia Antiga, não é? Na polis participavam todos os habitantes daquela cidade. Tinham uma participação ativa. Então, a política é a arte da administração dos bens que são de todos. E nosso sistema é um sistema representativo. O que é que significa isso? No sistema democrático, o governo é do povo. O povo tem uma posição importantíssima no sistema democrático e o governo é representativo, isto é, o povo vota em seus representantes e exerce o poder em nome desses representantes. E hoje em dia a definição para a política hoje é muito mais abrangente. Não se restringe à questão de votar e ser votado. Nós temos aqui uma definição de Skellinger A.H., no livro Cidadania e Política. Acompanhe comigo. A política apresenta-se hoje como a arte de governar, de atuar na vida pública e gerir os assuntos de interesse comum. Não se restringe à atividade desenvolvida no âmbito do Estado, mas faz parte da nossa vida, permeia todas as formas de relacionamento social, no trabalho, na escola, nas ruas, no lazer e até nas relações afetivas. Sendo o ser humano um ser essencialmente político, tudo aquilo que nós fazemos inclui o elemento
relacionado à política. Então, o ser humano é um ser político. Nós não temos como, isso é parte da nossa natureza. E nós não podemos nos alienar, não podemos delegar a responsabilidade para qualquer grupo de pessoas. Então, por conta da falta de caráter, do erro de alguns políticos, houve um desvio na compreensão desse termo. E aí, algumas pessoas passaram a achar que política, como se dizia, não é coisa de crente, não é? Só que hoje, por conta de todo um relacionamento com a questão política, hoje o entendimento é bastante diferente. Então, você pode, nas rodas de conversas, você vai perceber que as pessoas têm muito mais informação. Mas nós sabemos que ter muita informação não é sinônimo de ser politizado. Mas a informação é o caminho para a politização. Então, o povo de Deus e a igreja precisa estar atento a esse fato. Jesus disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, como é que nós podemos ser sal da terra e luz do mundo se ficarmos alijados, se ficarmos alienados desse processo? E alienação, ela não combina com politização, não é? Então, alienação combina com despolitização. E nós devemos participar. Foi Platão quem disse que o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Então, nós devemos nos inserir no processo e entender esse processo. A fé cristã, ela não combina com alienação. Fé cristã é sinônimo de atuação, de responsabilidade. Não é? Alienação combina com despolitização. Mas eu não creio que esse deve ser o nosso caso. Nós devemos participar e, como cidadãos e como cristãos, nós temos um papel a ser desempenhado. Eu vejo que a igreja, ela tem que instruir o povo, dar instrução política ao povo, não negligenciar sua condição de representante de Deus na terra. Então, ela é a agência de Deus na terra e ela precisa atuar em todos os segmentos da sociedade. E esse segmento, gente, ele é muito importante, porque é o segmento onde está o poder da decisão, da elaboração de leis, leis que vão vigorar sobre as nossas vidas e vão reger os nossos relacionamentos. Então, são leis que vão definir o nosso presente e o nosso futuro. Então, nós precisamos realmente participar. Nós precisamos estar mobilizados. A igreja precisa participar de políticas públicas. Nós precisamos estar bem informados e nós precisamos participar desse processo. Graças a Deus que nós estamos vivendo um outro momento. No passado, era terrível. As pessoas utilizavam versículos com uma hermenêutica distorcida, né? Totalmente errada. Por exemplo, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então, esse versículo interpretado fora de contexto, aliás, qualquer versículo bíblico mal interpretado pode servir de pretexto para qualquer tipo de alegação, qualquer tipo de afirmação. Então, ao usarmos um texto bíblico, nós precisamos saber se ele está interpretado corretamente. Então, a decoração de versículos bíblicos é uma coisa interessante, mas mais importante que decorar versículos bíblicos é ter a interpretação de texto correta. Né? E a decoração ela é de curta duração, mas a interpretação é de longa duração. E é com a interpretação é que nós chegamos ao que o texto quer dizer exatamente. Aliás, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, mas foi antes a palavra de Deus para os seus primeiros destinatários. E o que nós temos na língua portuguesa é uma versão, não é? Então, nós vamos lembrar que a Bíblia originalmente foi escrita para destinatários que viveram há 3.000 anos atrás, e originalmente escrita em uma outra língua, escrita no hebraico e escrita no grego. A gente não precisa dominar essas línguas, mas nós precisamos ter isso em mente e recorrer aos eruditos, aos comentários, para fazer uma boa exegese do texto e então poder utilizá-lo como
fundamento. Então, esse capítulo do livro, o propósito dele é encorajar o povo à participação. É mostrar que cada um tem um papel a ser desempenhado dentro desse processo. O capítulo 3 do livro, a economia e o manejo dos recursos em tempos de escassez. Então, nós trabalhamos alguns princípios de economia. A economia é um segmento muito importante da nossa vida pessoal, familiar, da nossa vida como sociedade. Vocês estão vendo aí os candidatos, né, a presidentes, e cada um tem a sua proposta. E aí a pergunta que a gente deve fazer é com que recursos essas propostas serão implementadas. Porque nós estamos vivendo com estados praticamente falidos, não é? Eu posso dizer do estado onde estou morando, o estado do Rio de Janeiro, totalmente falido. Então, qualquer coisa que for ser feita nesse estado, é necessário pesar a questão econômica. Então, a palavra economia, ela vem de duas palavras gregas, oikos e nomia. Então, oikos é casa, nomia é lei. Então, economia é a administração que é feita a partir de regras, a partir de leis determinadas. E, assim, grosso modo, as mesmas regras que regem a boa economia da nação, ou de um estado, ou de um município, ou de uma grande empresa, ou de uma pequena empresa, e até mesmo de uma família, as regras são as mesmas. São regras simples. Por exemplo, nós não podemos gastar tudo o que arrecadamos. Se nós gastamos tudo o que arrecadamos, o sinal para nós é de advertência, alguma coisa vai acontecer lá na frente. Nós não podemos gastar além do que arrecadamos. Se a gente gastar além do que arrecadamos, o sinal para nós será de estresse, total estresse. Então, na administração dos nossos bens pessoais, alguma coisa precisa sobrar todos os meses. Não é? Exatamente, esse é o ponto central desse capítulo. E esse pouco que nos sobra precisa ser guardado, precisa ser poupado, e no futuro isso precisa se transformar em algum tipo de investimento. Então, para que haja progresso na nossa vida financeira, nós temos que levar isso em consideração. Então, no protestantismo, o progresso financeiro é sempre bem visto. Então, se você analisar a história, antes da Reforma Protestante, o crescimento financeiro não era bem visto. Aliás, o trabalho, ele era restrito às classes subalternas, antes da Reforma Protestante. Então, os reformadores vieram dizendo que não, que o crescimento financeiro agradava a Deus e que o trabalho era bem-vindo. E aí, a economia naquela época, que era uma economia de subsistência, as pessoas trabalhavam, plantavam, colhiam apenas para a sua própria subsistência. Essa economia começou a produção de excedentes. E daí nós temos, que é um legado da Reforma Protestante, a questão da caderneta de poupança, o sistema bancário, a circulação da moeda, o sistema capitalista, é um legado da Reforma Protestante. Então, a questão econômica, ela é muito importante. A Bíblia não diz que o amor ao dinheiro, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Aquele texto de Paulo a Timóteo, né? Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro realmente não traz felicidade a ninguém. Mas quando nós entramos em crise na área financeira, isso traz muita infelicidade para nós. Então, a gente tem que ter sabedoria na administração da nossa vida econômica. Nós temos que ter uma ação racional nesse sentido. O capítulo número 4 fala sobre o Estado Democrático de Direito. A gente ouve muito isso, né? A gente ouve pessoas da direita, da esquerda, falando da questão do Estado Democrático de Direito. Então, fiz um capítulo para falar a respeito disso, que é o Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito é um sistema em que todos
ou seja, o povo e seus governantes, estão sujeitos a um código de leis. Então, o Estado Democrático de Direito é uma instituição jurídica para proteger os direitos individuais do cidadão. Que direitos são esses? O direito à vida, o direito à saúde, o direito à segurança, não é? O direito de ir e vir. Então, existe o Estado Democrático de Direito. É da responsabilidade dos governantes, é da responsabilidade do poder legislativo, executivo, judiciário, forças armadas, a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, nós vivemos debaixo da égide do Estado Democrático de Direito. Existe Estado Democrático de Direito porque existem outros Estados de Direito. Por exemplo, existe o Estado monárquico de direito, né? Existe o Estado absolutista de direito. Mas o Brasil e a maioria dos países do Ocidente são governados pelo Estado democrático de direito. Então, existe uma grande diferença entre o Estado democrático de direito e os estados como regiões administrativas do país. Por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro. Então, existe uma diferença básica, além da grafia, porque os estados, como sede administrativa, como repartição administrativa, é escrito com um E minúsculo. E o Estado Democrático de Direito, grafado, escrito com E maiúsculo. Mas existem grandes diferenças entre um e outro. Então, um abrange um território, uma parte do país. O Estado Democrático de Direito é uma instituição jurídica para garantir os nossos direitos individuais. Agora, às vezes nós confundimos isso, né? Por exemplo, antes da Reforma Protestante, a Igreja ela tinha uma forma de governo, era o governo episcopal monárquico. Ainda hoje o catolicismo é regido por essa forma de governo, episcopal monárquico. Os reformadores vieram e estabeleceram o modelo episcopal democrático. As pessoas participavam das decisões da Igreja. E Lutero, Calvino, Zwinglio, os reformadores, eles todos passaram a utilizar o modelo democrático como forma de condução dos destinos da Igreja. E isso foi, assim, visto de uma maneira tão positiva, que os príncipes, eles passaram a utilizar esse modelo de governo nas suas nações. Logicamente, gente, que havia muita pressão, porque todo modelo absolutista, ele é um modelo opressor. Então, as pessoas se sentiam oprimidas. E com a questão do comércio burguês, isso começou a fazer pressão, e também a questão do iluminismo, não é? Então, tudo isso foi canalizando tudo para a criação do Estado Democrático de Direito. Então, esse sistema de governo, ele nasce lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna, com o Iluminismo e a Reforma Protestante. Então, o Estado Democrático de Direito é o nosso modelo de governo, e nós devemos preservá-lo a todo custo. Pessoalmente, é isso que eu coloquei no capítulo desse livro, eu creio que esse é o paradigma de governo planejado, é o paradigma ideal de governo que nós precisamos praticar, nós precisamos preservar. O Estado Democrático de Direito, que não é outra coisa senão o poder soberano do povo, não é, para governar através dos seus representantes. Então, o povo participa pagando impostos, o povo participa cumprindo as leis, e o povo participa tomando as decisões também por intermédio dos seus representantes. Isso é governo representativo. Então, nós precisamos orar, e nós precisamos agir também, para que o Estado Democrático de Direito prevaleça, que ele seja bem cuidado, porque assim
nós vamos viver em paz. E a igreja deve incentivar isso, o amor e o respeito à democracia. A democracia nasceu lá na Grécia Antiga, não é? Mas foi esquecida. Ela foi substituída pelos governos, pelos monarcas, pelos imperadores, não é? Pelos reis. E ela foi resgatada na Reforma Protestante e no Iluminismo também. E até aqui o Ocidente tem ficado claro no mundo ocidental que o melhor modelo de governo é o governo no qual nós estamos vivendo. Então não há desculpa, não é? Mesmo no meio do caos, como nós estamos vivendo aqui, o Estado democrático de direito é o que ainda vai nos proteger. Então, toda a ideologia que fira o Estado democrático de direito, nós precisamos aprender a rejeitar. Nós não podemos aceitar, sejam ideologias de esquerda ou sejam ideologias de direita. Se fere o Estado democrático de direito, nós precisamos nos posicionar de uma maneira contrária, porque o Estado democrático de direito é o que nos protege os nossos direitos. É claro, gente, que no Brasil nós precisamos evoluir muito, não é? Você vai num país do primeiro mundo, você fica impressionado. Eu cheguei essa semana nos Estados Unidos, então é impressionante como é a diferença, como os direitos individuais são importantes. Então ninguém pode ferir os direitos do outro. Na sua vida privada, na sua vida particular em casa, sua casa você pode deixar do jeito que você quiser. Mas do lado de fora da sua casa, você tem que cuidar com muito carinho, porque lá do lado de fora estão os bens que são de todos. E aí você não pode ferir o direito alheio. E a Bíblia fala muito isso, né? O profeta Isaías, ele diz, ai daquele que culpa o inocente, ou aquele que inocenta o culpado. Ambos são abomináveis diante de Deus. Então, o direito, quando no Antigo Testamento alguém ia ser ordenado ao sacerdócio, algumas coisas tinham que ser observadas. Por exemplo, número 1, a pessoa não podia ser alguém que amasse os bens materiais. Esse era um ponto. Segundo ponto, alguém que não aceitasse o suborno. E o terceiro ponto, alguém que não pervertesse o direito. Então, 3 coisas que o sacerdote precisava cumprir. E essa questão de não aceitar suborno e não perverter o direito é uma coisa assim, alto relevo, uma coisa importantíssima. Então, o Estado democrático de direito é uma grande garantia para que vivamos em paz e os nossos direitos sejam respeitados. Capítulo 5 fala sobre a importância dos estudos e a busca do conhecimento. O profeta Oséias diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento, não é? Então, a Bíblia valoriza a importância da aquisição de conhecimento. A Bíblia compara o conhecimento como pérolas, né? Isso que Salomão disse. E nós precisamos ver com bons olhos o ingresso do nosso povo ao ensino formal, como preparação para a vida, como preparação para o trabalho. Lá no Rio de Janeiro, em Cascadura, tem uma escola com o nome José de Souza Marques. Então, José de Souza Marques foi um pastor batista e educador, e atuou também como deputado estadual. Ele escreveu uma frase que diz assim: no começo do mundo venciam os mais fortes, depois os mais audazes, hoje vencem os mais preparados. Então, a gente precisa estar preparado, e tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Tem coisas que somos nós que fazemos. E o ingresso na universidade, a preparação acadêmica, a busca da escolarização, é de grande importância. Nós sabemos que tem muita gente no meio cristão que não está exatamente preparado para conviver no meio acadêmico, não é? O saber de alguns professores, vamos dizer assim, deixa algumas pessoas deslumbradas. Elas ficam deslumbradas com tanto conhecimento e, de repente, por não ter algumas questões básicas de fé resolvidas dentro de si, elas acabam permitindo que grandes dúvidas tomem conta
das suas mentes. Ora, lá na universidade, claro, nós vamos encontrar pessoas de grande saber, mas de repente são pessoas do viés ateu, ou materialista, ou gnóstico, ou agnóstico, e nós vamos precisar ter maturidade para a convivência nesse ambiente. Agora, a existência desse tipo de risco na universidade não pode se constituir numa justificativa para a gente ficar desanimado, para a gente ficar desmotivado. Então, a Bíblia mesmo tem personagens assim que são exemplos, né? Por exemplo, Moisés no Egito. Lucas disse que Moisés era um homem instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, um homem instruído. Além dele, nós temos Paulo, que era teólogo, filósofo, um homem que falava várias línguas, hebraico, grego, aramaico, latim. Então, um homem escolarizado. E hoje em dia, no mundo que estamos vivendo, um mundo de grande avanço na área da tecnologia, nós precisamos de pessoas também. E não há nenhuma contradição entre Bíblia e ciência, não há contradição. Embora a Bíblia não seja um livro de ciência, e a ciência não se proponha a fazer religião, não é? Mas as duas coisas não são excludentes. Nós, às vezes, encontramos conflito quando temos um fato bíblico bem interpretado versus uma teoria científica, nós podemos ter conflito. Ou então, quando temos um fato bíblico mal interpretado, lado a lado com o fato científico, nós também vamos ter conflito. Mas se pegarmos um fato bíblico bem interpretado, lado a lado com um conhecimento científico, nós vamos ter harmonia. Então, existem aí algumas contradições, né? Algumas questões que são colocadas, inclusive no meio acadêmico, a questão da evolução das espécies, né? Que não é um fato científico, é uma teoria científica. Então, isso dá choque com aquilo que está estabelecido na Bíblia. E, às vezes, nós temos conceitos, nós temos definições teológicas que são mal interpretadas. Por exemplo, a afirmação de que o homem tem 6.000 anos na face da Terra, ela é uma afirmação que carece de um exame mais aprofundado. Do ponto de vista científico, é impossível que o homem tenha apenas 6.000 anos na face da Terra. Essa contagem parte do princípio de que nós temos 2.000 anos daqui ao Cristo, 2.000 anos do Cristo a Abraão e 2.000 anos de Abraão a Adão. Isso dá 6.000 anos. Mas quando a Bíblia estabelece uma genealogia, ela não está fazendo isso para a contagem do tempo. Ela está fazendo isso simplesmente para delinear a linhagem do Messias. Então, daqui a Abraão, tem 2.000 anos. Daqui a Jesus, tem 2.000 anos. De Jesus a Abraão, tem 2.000 anos. Mas de Abraão a Noé, é impossível uma contagem do tempo. E de Noé a Adão, igualmente, é impossível uma contagem do tempo. Então, não dá para fazer tal afirmativa. Nós podemos fazer especulações. Por exemplo, eu diria que eu não creio numa existência do homem na face da Terra que recua bilhões de anos. Mas 6.000 anos é um tempo realmente muito curto. Então, do ponto de vista teológico, não dá para fazer esse tipo de afirmação sem entrar em choque com o conhecimento científico. Mas, ao longo da história, nós tivemos personagens, pessoas estudiosas. A gente está mencionando aqui a Reforma Protestante. Gente, nós não podemos abrir mão, esquecer desse grande evento. O ano passado foram os 500 anos da Reforma. Os reformadores eram todos homens muito bem preparados. Lutero traduziu a Bíblia, a primeira Bíblia para o alemão foi traduzida por Lutero, o interesse pelo conhecimento dos originais, né? Tyndale traduziu para o inglês. Então, e eram educadores, né? Calvino era um educador, escreveu as Institutas Cristãs com 26 anos de idade, não é? Então, fundou escolas, adquiriu propriedades que estava num processo de deterioração e estabeleceu ali escolas. E hoje nós temos a Universidade de Genebra, fundada por Calvino, fundada por reformadores. Então, os reformadores eram pessoas que incentivavam, de uma maneira enfática,
a importância da aquisição de conhecimentos. No capítulo 6, nós falamos sobre teologia do corpo, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, saúde. Hoje em dia na televisão, né, tem uma programação vasta falando de saúde, né, saúde, bem-estar. Eu assim, me sinto privilegiado por participar dessa geração. Então, os nossos pais não tinham essas informações, não é? Mas nós temos a importância da saúde e do bem-estar. Saúde física, emocional e espiritual. Então, Paulo disse em 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis vós que sois o templo do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, uma maneira de glorificar a Deus é cuidando bem do nosso corpo, cuidando bem da nossa estrutura física, emocional, espiritual. Então, cuidar bem do nosso corpo, vocês sabem disso de cor e salteado, é cuidar da alimentação, evitar frituras, não é? Evitar os refrigerantes, evitar o sódio, evitar o excesso de açúcar. Então, a má alimentação abre portas para as doenças oportunistas, como a hipertensão, diabetes, não é? Nós ganhamos peso. Então, cuidado com a alimentação. A questão dos exercícios físicos. A combinação de uma boa alimentação mais exercício físico vai nos levar a um bom condicionamento. A falta de exercício físico também cria grandes problemas para a nossa estrutura física. O lado emocional, não é? A maioria dos psicólogos, psicanalistas, eles entendem que, se não todas, a maior parte das doenças são de fundo psicossomático. São problemas que surgem no nosso segmento emocional. Então, de repente, você tem uma dor na coluna, que é de fundo emocional. Você tem uma dor de cabeça, que é de fundo emocional. Então, cuidado com as nossas emoções. O cuidado com as nossas emoções inclui exercício físico, porque o desgaste físico, ele joga no nosso organismo as substâncias do bem-estar, do contentamento, do prazer. Então, uma vida baseada no sedentarismo, uma vida sedentária, vai impedir que a pessoa tenha saúde emocional também. E a falta de saúde emocional leva ao estresse, né? Leva à ansiedade, leva à depressão. Então, a boa alimentação combinada com exercício físico vai nos dar uma boa disposição emocional também. Às vezes nós nos voltamos muito para os sintomas do nosso corpo, né? Estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor na coluna, seja lá que dor for, mas aí a gente fica fixado na questão física, da dor física. Só que aquilo ali é só o sintoma. Atrás do sintoma existe algo que está ocasionando aquela dor, ocasionando aquele mal. Então, o sintoma, ele simplesmente mascara o motivo real daquele problema, que muitas vezes está situado na nossa estrutura emocional. 2 semanas atrás, encontrei uma pessoa, uma advogada jovem, e alguém me disse que ela tinha tido uma parada facial. Uma parte da face dela ficou paralisada. Mas quando eu fui ao escritório dela, ela já tinha se recuperado. Eu perguntei, mas o que aconteceu com você? Ela falou, o médico falou que eu não tenho nada. Então, na verdade, o nada não pode gerar nenhuma coisa, né? Então, se aquilo aconteceu, é porque existe uma causa. A paralisação facial é o sintoma. Agora, a causa está na estrutura emocional dela. Então, algum conteúdo, né, de repente, conteúdo recalcado, varrido para debaixo do tapete, fez com que ocasionasse aquela paralisação facial. Então, cuidado com a vida, cuidado com o corpo, cuidado com a vida emocional,
é muito importante, a questão dos vícios, né? Então, tem a pessoa que está se destruindo por conta do vício. Então, o vício isola a pessoa, não é? O vício traz angústia, traz estresse. O vício maltrata não somente a pessoa, mas maltrata todos aqueles que convivem com esta pessoa. Então, vício também pode trazer grande problema para a estrutura física e para a estrutura emocional do ser humano, a estrutura emocional. Então, nós temos que trabalhar, por exemplo, as questões da autoestima. O que é que nós pensamos de nós mesmos? Nós precisamos passar por uma mudança de hábito. A mudança de hábito é de suma importância e tem uma fase da nossa vida em que ela é essencial. Por exemplo, ali depois dos 40 anos em diante, nós temos que mudar. Tem que ter uma mudança radical no nosso hábito de vida. Nós não podemos ingerir o mesmo tipo de alimento, nem a mesma quantidade de alimento. Nós não podemos viver uma vida sedentária em todo o ciclo de vida, mas principalmente depois dos 40 anos de idade. A gente precisa passar por uma mudança grande. No plano emocional, nós precisamos lidar bem com a tristeza, nós precisamos aprender a lidar com as perdas, nós precisamos ter muito cuidado com a ansiedade, não é? A ansiedade conduz ao estresse, conduz à depressão, e nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Não tem como termos saúde e bem-estar se isso não passar pelo segmento da nossa vida espiritual. Então, levaram uma vida de oração. Jesus levou uma vida de oração. Ele não apenas nos advertiu a oração, mas Ele nos apresentou um modelo de oração, e Ele mesmo orou junto com os discípulos. A questão da palavra de Deus, não é? Que é uma das premissas da Reforma Protestante. Gente, eu estou citando aqui Reforma Protestante. O ano passado, nos 500 anos, eu escrevi Reforma Protestante, Ensinos, História e Legado. Então, a minha vida mudou. Nunca mais serei a mesma pessoa. A gente achava que Reforma Protestante é um fato isolado na história. Ou então, um acontecimento da história da igreja, assim, muito bem valorizado por algumas denominações. Então, eu aprendi que não, eu aprendi que Reforma Protestante deixou um grande legado para a humanidade. Nós estamos todos os dias lidando com os legados da Reforma. Por exemplo, eu já mencionei aqui a questão da caderneta de poupança, a questão do capitalismo, circulação da moeda, a questão do conceito de Estado laico, é um legado da Reforma Protestante, o conceito de ensino público, obrigatório e gratuito, é um legado da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, teologicamente, ela tinha 5 premissas: só as Escrituras, só o Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus glória. Então, quem crê nesses 5 pontos teológicos é um cristão reformado. Então, a gente fala muito, né, do segmento evangélico do Brasil, e eu creio que boa parte de vocês são evangélicos. Mas eu acho que mais importante que ser evangélico é ser um cristão reformado. Isso é mais importante que ser um cristão evangélico. Então, na Reforma Protestante, a gente vê o ser humano, um ser humano como um todo. A gente vê a importância que é dada à palavra de Deus, não é? Então, o cristão precisa se reportar à palavra, ser uma pessoa da palavra, estudar a palavra. Meu anseio é que Deus levante nessa nação jovens e pessoas de uma maneira geral interessadas no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, hoje nós temos muito, né, daquela pregação diluída em pregações de autoajuda, não é? Então, os apologistas, aquelas pessoas que conheciam os originais das Escrituras, estão se tornando pessoas cada vez mais raras no nosso meio, não é? Mas a gente não pode esquecer disso. Os reformadores liam as Escrituras nos seus originais, não é? E o entendimento, o texto bíblico inspirado é o texto original. A versão, ela será
palavra de Deus, inspirada por Deus, se ela for fiel, se ela estiver de acordo com os originais das Escrituras Sagradas. Então, uma vida espiritual forte, ela passa por uma vida de oração, ela passa por uma vida de estudo das Escrituras. Capítulo 7, a gente fala da importância do trabalho, dignidade e prosperidade. Então, a gente já falou aqui que os reformadores, eles resgataram a dignidade do trabalho, não é? Porque até ali o trabalho era visto como algo das classes subalternas. Tem um sociólogo famoso, Max Weber, curioso com o mapa geopolítico do mundo, em que as nações protestantes, elas são industrializadas e prósperas, e as não protestantes, o contrário. Então, ele escreveu um livro, né, sobre ética protestante, e ele chegou à conclusão de que as nações do primeiro mundo são industrializadas e ricas por conta do resgate da dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho. E a Bíblia recomenda, não é, o trabalho como algo que agrada a Deus. O trabalho agrada a Deus. No capítulo 8, nós falamos sobre o ABC do envelhecimento. Gente, nós estamos vivendo num período de envelhecimento da população mundial, por conta de dois fatores. O primeiro fator é o controle de natalidade. Os casais hoje têm um filho, 2 filhos, não é? No passado, os casais tinham meia dúzia, uma dúzia, né? Eu mesmo sou filho de uma família com 14 filhos. Mas hoje, o controle de natalidade é um fator, é algo que veio para ficar. E o aumento da expectativa de vida. Então, esses dois fatores juntos, eles concorrem para o envelhecimento da população do mundo. E nós precisamos estar preparados para isso. Todos nós vamos envelhecer um dia. Aliás, a juventude termina oficialmente em torno dos 35 anos de idade, não é? E nós temos 2 hipóteses na vida. A primeira é envelhecer, a segunda é morrer. Então, como ninguém quer morrer, vamos então envelhecer. Mas nós não podemos envelhecer de qualquer jeito. Nós temos que envelhecer bem. Nós temos que envelhecer com alegria. Mas para você envelhecer com alegria, você precisa resolver os conteúdos recalcados. Tudo que foi varrido para debaixo do tapete. Ou Freud, o pai da psicanálise, ele afirmava que o ser humano é muito mais orientado pelos conteúdos recalcados, os conteúdos inconscientes, que foram varridos para debaixo do tapete, do que pelos conteúdos conscientes. Então, esses conteúdos inconscientes, eles estão guardados lá, mas eles não estão lá passivos. No momento em que há o estímulo certo, eles vêm todos à tona. Então, alguém rejeitado na adolescência, ele está lá na terceira idade, quando aquele conteúdo é estimulado, ele sente a mesma dor, o mesmo desconforto, porque ficou recalcado. Então, nós precisamos resolver as bagagens que nós trouxemos do passado para o presente. Então, nós precisamos conhecer essa bagagem, e nós precisamos resolvê-la para que envelheçamos bem. Então, esse é um fator importante. Nós não podemos ver a velhice como o final da linha, não é? Teve alguns filósofos na história que viam a velhice da pior maneira possível. Por exemplo, Simone de Beauvoir dizia que a velhice é uma paródia da vida. Ela é pior do que a morte porque mutila aquilo que fomos. Chateaubriand disse que a velhice é um naufrágio. Ovídio, considerado o maior poeta romano do primeiro século a.C., descreveu a morte da seguinte maneira. Ouçam. Tempo, ó grande destruidor, e velhice invejosa, juntos arruinais todas as coisas. Só que a Bíblia não fala isso da velhice. Salmo 92, versículos 12 e 15, fala algo totalmente diferente. Salmo 92, versículo 12 e versículo 15. Alguém pode ler esse texto para mim? Salmo 92, versículo 12 e 15.
É o que a Bíblia descreve a respeito da velhice. Que lindo, né, gente? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, porque estão plantados na casa do Senhor. E ainda na velhice produzirão frutos e serão, tem duas palavras aí que descrevem alegria, cheios de viço, não é, essas duas palavras descrevem o quê? Um estilo de vida feliz, um estilo de vida alegre. Então, a velhice não pode ser sinônimo de mau humor, não é? Não pode ser. Agora, para não ser isso, nós precisamos resolver o que ficou para trás. Gente, tem grandes empresas no mundo que foram criadas por homens que já estavam na terceira idade. E se você olhar para a Bíblia, Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac, e Sara 90 anos. Quando Moisés saiu do Egito, ele tinha 80 anos, e Arão, seu irmão, tinha 83 anos. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, às margens do Jordão e atravessou o rio, ele tinha 80 anos de idade. Quando terminou o período das conquistas, Caleb tinha 85 anos de idade, e ele se apresentou a Josué e disse: me sinto como um homem de 45 anos de idade. Então, a velhice não é o fim da linha. Nós podemos realizar os maiores feitos da nossa vida na terceira idade. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Não basta estar vivo, não basta ser longevo. Nós precisamos ter qualidade de vida. Nós precisamos ser pessoas resolvidas. Capítulo 9, a gente fala sobre diversidade sexual e de gênero. Vocês estão acompanhando aí os grandes debates, né? As grandes discussões. Então, a gente traça um relato histórico da questão da diversidade de gênero. A gente destaca a diversidade como algo belo, desde que a diversidade siga dentro dos padrões das Escrituras Sagradas. Então, dentro dos padrões morais e éticos das Escrituras, a diversidade deve ser bem vista, mas não como ensinada a partir da teoria queer, a partir da ideologia de gênero. Então, nós não temos como aceitar tais teorias. Você vai encontrar no meu livro definições sobre o que significa ser binário, não binário, transgênero, homossexual, bissexual, intersexual, transexual, heterossexual. Então, cisgênero, o indivíduo cisgênero. Então, o indivíduo não binário, aliás, eu vou dar essa definição aqui, talvez alguns não tenham essa informação. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que, no meio artístico, as pessoas têm assim, um orgulho de dizer: eu sou uma pessoa não binária. Então, uma pessoa não binária é aquela que não aceita apenas as duas classificações de homem e mulher, feminino e masculino. Então, para uma pessoa não binária, existem várias outras opções. Então, a Bíblia ensina um posicionamento binário. A Bíblia diz que no início criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então, a Bíblia defende um ponto de vista binário, um ponto de vista cisgênero. Então, ser cisgênero significa que a minha identidade sexual ela é igual ao sexo com o qual eu vim ao mundo. Então, o transgênero diz que ele, como pessoa, não se identifica com o sexo com o qual ele nasceu. Então, tem aquele caso do homem dizer que ele é uma mulher num corpo de homem, não é? Então, esse é o transgênero, pessoa transgênera. Mas nós somos cisgênero. Então, o cisgênero, ele está identificado com o sexo do seu nascimento. Então, a Bíblia apresenta um padrão binário, isto é, só existe macho e fêmea, masculino e feminino, um padrão cisgênero, isto é, o sexo
da pessoa corresponde ao seu sexo de nascimento e um estilo de vida heterossexual, que é a atração sexual por pessoas do sexo oposto. No capítulo 10, a gente fala de liberalismo e fundamentalismo teológico. Então, liberalismo e fundamentalismo teológico parece uma coisa muito distante, muito longe de nós, mas não é verdade. O liberalismo teológico, ele passou a existir a partir do iluminismo. Então, vocês sabem que o iluminismo trouxe, assim, muita coisa boa para a humanidade. As grandes invenções da humanidade, elas têm origem lá, numa visão iluminista do mundo. Só que esse mesmo iluminismo também começou a questionar os dogmas da igreja, as doutrinas mais tradicionais da igreja. E por conta dessa evolução do homem nas ciências, alguns teólogos começaram a procurar encaixar a teologia bíblica dentro de uma visão em que se entende que a razão explica todas as coisas. E, de repente, ensinos básicos da fé cristã foram totalmente modificados. Por exemplo, o relato da criação não passa de um mito, não passa de poesia. Jesus realmente não encarnou, Jesus não tem o que a Bíblia diz que ele tem, isto é, duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. A Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. E isso acontece ali em torno dos anos 1800. Porém, hoje em dia, nos seminários, nas escolas, ainda tem muita gente com uma visão liberal da teologia bíblica. Então veio o fundamentalismo teológico, que é uma resposta ao liberalismo. A gente não pode confundir o fundamentalismo teológico com o fundamentalismo budista, por exemplo, com o fundamentalismo islâmico, com o fundamentalismo político. São coisas totalmente diferentes. Então, no fundamentalismo teológico, se resgata a verdadeira teologia, a boa interpretação das Escrituras Sagradas. No fundamentalismo teológico se crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele encarnou, que Ele tomou a forma de homem, Ele viveu aqui como homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Se você excluir a questão do arrebatamento da igreja das Escrituras, nós vamos ficar com qualquer coisa menos com a teologia saudável e verdadeira, simplesmente por conta do espaço que a parousia ocupa nas Escrituras. Então, tem livros inteiros que falam sobre o arrebatamento, como o Apocalipse, como as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos inteiros de livros da Bíblia. Então, existem mais de 300 menções ao arrebatamento da igreja nas Escrituras. Então, numa visão liberal, não é possível aceitar isso. O capítulo 12, nós falamos de fé cristã e responsabilidade social. Gente, nós estamos vivendo num mundo de grandes injustiças sociais. Existe pesquisa que mostra que quase 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Quase 1 bilhão de pessoas. E isso acontece por conta da pobreza. Então, uma fatia grande da sociedade mundial vive abaixo da linha da miséria. Então, viver abaixo da linha da miséria significa viver com $1,90 por dia, 57 dólares por mês. Se você converter para reais, vai dar aí em torno de R$280, mais ou menos, por mês. Então, a pobreza conduz a pessoa à miséria. A questão da concentração da renda. Então, o Brasil é campeão em concentração de rendas. 30% das riquezas do Brasil está na mão de 1% da população. 30% das nossas riquezas. 1% da população. Alguma coisa em torno de, se você for pensar comparativamente, 6 brasileiros detêm, em termos de riqueza, o que 100 milhões de brasileiros possuem. 100 milhões de brasileiros é a metade da nossa população. Então, a metade da nossa população tem em riqueza
o que está na mão de 6 pessoas, de 6 brasileiros. Então, esse quadro precisa ser modificado. Você vai num país do primeiro mundo, não é isso que você vê. Não é, você vê um jardineiro que ganha menos do que um médico, mas a distância não é tão grande. A distância, há uma certa aproximação entre as duas realidades. Só que aqui no Brasil nós vivemos num outro contexto. Agora, como cristãos, nós temos um compromisso com isso. Né? Tem que ter participação política, sim, tem que ter informação, tem que ter esclarecimento, não é? Tem que ter responsabilidade social. E eu termino meu livro falando sobre o poder tirânico da indústria cultural. Então, atrás daquilo que nós usamos, as roupas que nós compramos, os eletrodomésticos que nós utilizamos, existe uma indústria cultural por trás. Então, a gente acha que é soberano, que tem autonomia para escolher, mas a propaganda, o marketing, nos faz usar determinadas coisas, comprar determinado carro, fazer determinadas escolhas. Então, nos bastidores da nossa vida, existe um poder tirânico da indústria cultural. E nós temos hoje a questão das redes sociais, não é? Então, o vício nas redes sociais. Hoje em dia, existem especialistas para tratar o problema do vício nas redes sociais. Os sintomas são os mesmos: crise de abstinência, sudorese, taquicardia, quando a pessoa sente que não vai ter acesso ao computador, ou de alguma forma vai ficar alienado das redes sociais. Então, isso já é tema de psiquiatras e de especialistas. Então, vício mesmo, o vício das redes sociais. Além dos fake news, né? Das notícias falsas que são transmitidas pela internet, pelas redes sociais. Então, esse é o meu livro. Gostaria muito que vocês adquirissem esse trabalho. Eu sei que ele vai servir como uma grande referência para você continuar refletindo sobre esses assuntos. Amém? Muito obrigado, pastor Gilmar. Muito obrigado. Eu queria só fazer um adendo aqui. Talvez estivesse esperando também o pastor Silas Malafaia. Ele teve um contratempo, não pôde estar presente conosco aqui, infelizmente. Mas tenho certeza que tudo que nós ouvimos aqui foi de grande valia para a nossa vida e vamos levar aí para... Com certeza, passe depois no stand também lá da CPAD, né? Da Central Gospel, desculpa, da Central Gospel, está lá também o livro do pastor Gilmar. Também pode adquirir lá também e conversar um pouquinho mais com ele pessoalmente lá, né, pastor? Mais tarde nós teremos aqui, nós temos um intervalo agora, e às 19 horas nós teremos aqui o William Douglas, o Dr. William Douglas, com Davi Lago, falando sobre o livro Formigas, e depois nós teremos o Ryan O'Quinn, falando sobre os desafios do cotidiano familiar. Tá? Então, esteja presente também depois no período da noite. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais.